Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o forte terremoto que atingiu no último dia 28 de março, portanto, ontem, sexta-feira, Mianmar, e também foi sentido em áreas da Tailândia e até mesmo da Índia. Todavia, foi justamente em Mianmar e na Tailândia onde esse abalo sísmico de 7,7 graus na escala Richter deixou um rastro de destruição, inclusive um número de mortos que irão ultrapassar certamente a dezena de milhares. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que começar essa aula com esse mapa publicado pelo Sistema Sismológico dos Estados Unidos, para que pudéssemos observar não só a magnitude desse abalo sísmico, como também a área de abrangência do mesmo. Sendo assim, você percebe com muita clareza que o ponto de maior intensidade desse abalo sísmico foi na região da cidade de Mandalay, onde nós temos aqui pela escala a indicação de um abalo sísmico severo. E aqui no seu entorno, um abalo sísmico muito forte, e aqui nessa tonalidade caramelo, um abalo sísmico forte. Então você percebe que o país mais atingido por esse abalo sísmico de 7,7 graus na escala Richter foi Mianmar. E nós temos que levar em consideração que talvez nós não tenhamos, vamos dizer, as informações precisas sobre a quantidade de pessoas mortas e feridas, até mesmo porque esse país tem um sistema de governo muito fechado. É uma ditadura militar que vive dentro do contexto geopolítico internacional, num sistema de isolamento, onde mantém relações políticas, econômicas e diplomáticas com poucos países do mundo. E sendo assim, também um país que está mergulhado numa crise interna, numa guerra civil, onde certamente o governo não irá propagar informações que possam, por exemplo, funcionar como propagandas negativas ao governo de Mianmar. Então, nós já sabemos, através de fontes extraoficiais que estão sendo atualizadas com uma frequência muito grande, que o número de vítimas fatais já está na casa dos milhares e que o rastro de destruição em várias cidades e povoados de Mianmar é muito grande. E em razão disso, também nós podemos prever que fatalmente o número de mortos deverá ultrapassar a casa das dezenas de milhares, e sendo assim, temos que também abordar o que aconteceu na Tailândia, que sofreu um reflexo, inclusive com o desabamento de várias construções. E muitas pessoas perguntam, mas, poxa professor, Tailândia está relativamente distante do epicentro do tremor de terra, do abalo sísmico. Então, por que prédios desabaram, construções desabaram em cidades da Tailândia? Justamente porque na Tailândia, assim como em Mianmar, as construções não obedecem
os padrões técnicos recomendados para regiões sísmicas ativas. Ah, mas Tailândia está tão próxima assim de uma região sísmica ativa. Eu vou mostrar a vocês pelo mapa que a Tailândia está próxima de um limite convergente de placas tectônicas e que, portanto, é possível reflexos de fortes terremotos atingirem cidades desse país que se encontrem mais próximas desse limite convergente da placa indiana com a placa euroasiática. Esse tremor de terra de magnitude 7,7 graus na escala Richter tem um poder de destruição muito grande quando acontece, por exemplo, em países de menor desenvolvimento econômico e países que não dispõem, vamos dizer assim, de uma legislação que siga os critérios técnicos recomendados para as edificações localizadas em regiões sísmicas ativas. Então, em função disso, o número de pessoas mortas e feridas, o número de prédios que desabaram, pontes, viadutos e etc., é muito grande em Mianmar. Claro que na Tailândia esse número é menor, até mesmo porque o país está mais afastado do epicentro, que é o ponto da superfície onde o abalo sísmico atinge maior magnitude. Então, dando seguimento à nossa explicação, nós temos aqui esse outro mapa, mostrando que o terremoto foi de magnitude 7,7 graus na escala Richter, portanto considerado muito forte, e o epicentro se localizou muito próximo da cidade de Mandalay. E aqui você tem no mapinha o país, Mianmar, e repare que a capital de Mianmar também, está relativamente próxima ao epicentro. Não sabemos ainda quais foram os reflexos, mas sabemos que o terremoto também foi forte na cidade de Nai Pi e Dao, que é a capital de Mianmar, e sendo assim, temos que esperar a boa vontade do governo de Mianmar em divulgar as informações mais precisas, ou alguém dentro desse país possa divulgar informações que se aproximem mais da veracidade das consequências desse forte terremoto que atingiu o país e, infelizmente, vitimou milhares de pessoas. Então nós temos muitas pessoas mortas, um número muito maior de feridos, um número grande de pessoas soterradas em função do desabamento das construções e, consequentemente, nos próximos dias nós teremos um raio-x mais preciso da dimensão desse terremoto que atingiu esse país. Aqui nós temos, nesse slide, algo que é importante vocês entenderem. Esse assunto ele pode vir ser cobrado no vestibular e até mesmo no concurso da SpaceX. Aqui nós temos a placa indiana. Em alguns mapas de placas tectônicas, vocês não verão essa placa indiana, porque esse pedaço aqui, em vários mapas, está conectado à placa indo-australiana. Mas em outros mapas, mais precisos e mais recentes, descobriu-se que a placa indo-australiana não é tão grande como se pensava, e que aqui no norte da placa indo-australiana nós temos, na verdade, noroeste da placa, nós temos uma outra placa menor, que é a placa indiana. Essas setas brancas indicam que a placa euroasiática e a placa indiana se movimentam em sentidos que indicam a convergência das duas placas tectônicas. Então, a placa indiana se movimentando para norte e nordeste, e a placa euroasiática nesse ponto se movimentando para a direção sul-sudoeste. Então aqui você tem
Repare, Mianmar. Repare que Mianmar está aqui, ó. Então, Mianmar está no limite da placa euroasiática com a placa indiana, razão pela qual esse país também está localizado numa região de atividade sísmica muito ativa, numa região de alto risco sísmico. Então, olha o que eu escrevi aqui. Entenda o terremoto em Mianmar. O território de Mianmar encontra-se no limite convergente de duas placas tectônicas, a placa indiana e a placa euroasiática. Os terremotos em limites convergentes de placas tectônicas são muito comuns e, dependendo da sua intensidade, causam muita destruição e mortes, que com certeza ocorreram nesse país e em menor escala na Tailândia. Então esse mapa aqui eu achei brilhante, né? Uma imagem muito bonita, né? Onde você pode ver, inclusive, que na própria Tailândia existe uma outra pequena placa tectônica aqui, né? Enfim, a Tailândia se encontra também numa região de risco sísmico bastante ativo, e ontem eu vi reportagens, matérias publicadas no YouTube, que pessoas que não têm conhecimento profundo sobre essa questão geológica dos agentes endógenos ou agentes internos, que são as forças procedentes do interior do planeta que movimentam as placas tectônicas e que fraturaram a crosta terrestre, dando origem a várias placas tectônicas, falando uma besteira de que a Tailândia não se encontrava numa região de risco sísmico. Então falaram uma besteira muito grande e, mais uma vez, eu venho aqui pedir gentilmente às pessoas que não conhecem determinados assuntos, procurem especialistas antes de entrarem no ar, gravarem vídeos, gravarem aulas, gravarem reportagens que traduzem informações falsas sobre a questão da estrutura geológica dos países que são atingidos por abalos sísmicos. Aqui nós temos, para que vocês entendam, né, eu sempre coloco isso quando acontece um terremoto de forte magnitude no planeta, para relembrar e também para ensinar aqueles que não conhecem a dinâmica do interior do planeta. Nós temos uma casca, que assim podemos chamar, a crosta terrestre ou litosfera, esfera de pedra, é uma casca composta por rochas e minerais solidificados. Então, se nós, por exemplo, comparássemos a Terra a uma laranja, essa crosta terrestre seria a sua casca. O que eu quero dizer com isso? Que abaixo da crosta terrestre ou litosfera existe uma camada denominada astenosfera, onde as temperaturas já se encontram nas proximidades de 800 graus a 1.200 graus, onde você tem material pastoso e rocha fundida, e abaixo da astenosfera você tem o manto, onde as temperaturas, conforme a profundidade aumenta, vão aumentando. Então, em determinados pontos, no interior do nosso planeta, nós temos as correntes de convecção que elevam esse magma em estado fluido, que se encontra a 3, 4 mil graus de temperatura, em direção à superfície. Então essas setas pretas aqui indicam, né, o movimento ascendente dessas correntes de magma que exercem pressão na crosta terrestre, e é justamente essas violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre que fraturou a nossa crosta em placas tectônicas de diferentes tamanhos. E essas placas tectônicas se movimentam alguns centímetros por ano, umas mais, outras menos. E, em razão disso, nós temos 3 tipos de limites entre as placas tectônicas. Aqui, por exemplo, nós temos um limite divergente. Repare essa faixa branca aqui, é uma faixa de fratura da crosta terrestre,
onde uma placa está sendo deslocada para a direita, a outra placa está sendo deslocada para a esquerda. Nos limites divergentes, não são muito comuns a ocorrência de fortes abalos sísmicos. Olha o que eu disse, não são muito comuns, mas acontecem. Onde acontecem os fortes abalos sísmicos? Nos limites convergentes, como ocorre lá em Mianmar, onde você tem a placa indiana convergindo com a placa euroasiática, e também em algumas áreas do planeta você tem os limites transformantes ou transcorrentes, onde as placas tectônicas realizam esse tipo de movimento. Então, onde os abalos sísmicos podem ocorrer com maior intensidade e poder de destruição? Nos limites convergentes e nos limites transformantes. Um exemplo clássico de limite transformante é a falha de San Andreas, lá na parte ocidental dos Estados Unidos, onde você tem o ponto que separa a placa norte-americana da placa do Pacífico. Aqui nós temos, para que vocês possam entender, como acontece, por exemplo, um abalo sísmico no limite convergente de placas. Então aqui você tem uma placa, que eu posso até chamar esse bloco aqui de placa A, e posso chamar esse bloco aqui de placa B. Então você observa pelas setas pretas que essas duas placas se encontraram, ou seja, convergiram. E o que acontece quando duas placas tectônicas se encontram? É comum que a placa de maior densidade ela penetre por debaixo da placa de menor densidade. Então, o que isso gera? Ora, a partir do momento que você tem uma zona de atrito entre duas placas tectônicas, consequentemente, durante anos, você terá, nesse ponto de atrito, a acumulação de energia, que resulta da pressão que as placas tectônicas exercem uma sobre a outra. Quando chega um determinado momento e a energia acumulada nessa zona de atrito é suficiente para movimentar uma ou ambas as placas tectônicas, você tem a ruptura do equilíbrio e essa ruptura do equilíbrio fará com que as placas se movimentem. Então, normalmente acontece esse tipo de movimento, ó. Um movimento repentino, em que uma placa vai deslizar sobre a outra, e no momento em que isso acontece, a energia acumulada na zona de atrito será liberada a partir do hipocentro, que é o ponto de origem do abalo sísmico, e irá se propagar em direção à superfície do planeta através das ondas sísmicas primárias e secundárias, que nós chamamos de ondas P e ondas S. Quanto mais próximo o hipocentro se encontrar do epicentro, o epicentro é o ponto da superfície em que o abalo sísmico atingiu maior magnitude, maior será o poder de destruição do abalo sísmico, ou seja, do terremoto, que é um abalo sísmico que acontece em terra, aqui na superfície. Foi o caso do que aconteceu em Mianmar, porque de acordo com os dados fornecidos por renomados institutos de pesquisas, o hipocentro se encontrava a cerca de 10 quilômetros do epicentro. Podemos considerar essa distância pequena. Então, em razão disso, para um abalo sísmico da magnitude do que aconteceu em Mianmar, 7,7 graus, na escala Richter, você ter o hipocentro perto do epicentro, consequentemente, esse tipo de abalo sísmico vai ter um poder de destruição muito grande. Se o hipocentro estivesse a 60, 70, 80 quilômetros de profundidade, o poder de destruição seria muito menor e, consequentemente, a quantidade de vítimas fatais também seria
muito menor. Moçada, se tiver dúvida, pergunta aí, dá aquela força ao canal, interage, tira dúvida, ainda mais a rapaziada, a rapaze que está se preparando aí para concurso. Então eu coloquei essa tabelinha aqui para que vocês possam compreender os efeitos dos abalos sísmicos de acordo com as respectivas magnitudes. Então, por exemplo, todo abalo sísmico menor que 3,5 na escala Richter, geralmente não são sentidos, mas gravados. Quem grava é o sismógrafo, um aparelho que foi desenvolvido que marca a intensidade do abalo sísmico. Abalos entre 3,5 graus e 5,4 graus na escala Richter, às vezes é sentido, mas raramente causa danos. No máximo aí uma rachadura numa parede de uma casa velha, enfim. Abalos sísmicos com magnitude entre 5,5 graus e 6 graus na escala Richter, no máximo causa pequenos danos a prédios bem construídos, mas pode danificar seriamente casas mal construídas em regiões próximas. Por exemplo, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde as construções não seguem os critérios técnicos recomendados para edificações localizadas em áreas sísmicas ativas, consequentemente, você tem danos mais sérios, inclusive com risco de desabamento de determinadas edificações, em função disso, vítimas fatais. Entre 6,1 e 6,9 na escala Richter pode ser destrutivo, como foi lá em 2010 no Haiti. O tremor atingiu 6,9 e matou aproximadamente 200 mil pessoas, porque o epicentro foi muito próximo da capital do Haiti, Porto Príncipe, em áreas em torno de até 100 quilômetros do epicentro. Um abalo sísmico desse, por exemplo, em Tóquio ou qualquer cidade japonesa, não vai nem rachar parede, porque as edificações lá são construídas dentro das especificações técnicas recomendadas para regiões sísmicas ativas. Entre 7 e 7,9, esse que atingiu Mianmar. Grande terremoto pode causar sérios danos numa grande faixa, não só sérios danos, assim como uma grande quantidade de vítimas fatais e muitos feridos, sobretudo nos países, aquilo que eu disse, onde as edificações não seguem os critérios técnicos recomendados para as regiões sísmicas ativas. 8 graus ou mais, enorme terremoto, pode causar graves danos em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros. Um terremoto de 8 graus no Japão praticamente não causa prejuízo, não, muito pouco. Mas um terremoto de 8 graus em qualquer parte do mundo em desenvolvimento, consequentemente, traria uma destruição muito grande caso o epicentro se encontrasse próximo a áreas urbanas, sobretudo médias e grandes cidades, e aí nós teríamos uma quantidade de vítimas fatais muito grande. Aqui nós temos algo que o Serviço Geológico lá dos Estados Unidos informou, né? O risco de liquefação do solo. Então, muita gente já ia me perguntar isso agora, né? Porque esse terremoto ocorreu sexta-feira, essa aula está sendo gravada sábado, dia 29 de março, então muita gente com certeza iria me perguntar já na segunda-feira em sala de aula, pô Eugênio, o que é a liquefação do solo? Então, antes de me perguntar em sala, aqueles que assistirem à aula já saberão o que é liquefação, porque essa aula será disponibilizada para todos os meus alunos também. Então, liquefação é um processo que resulta da perda de resistência de solos soltos e saturados de água, causada por um terremoto, sobretudo terremoto de forte magnitude, como ocorreu em Mianmar. O solo passa a se comportar mais como um líquido do que como solo. Isso gera acomodação do terreno. Ora, se vai gerar acomodação do terreno,
Se esse processo de liquefação se confirmar de acordo com aquilo que está sendo previsto pelos geólogos norte-americanos, em áreas edificadas, essa acomodação do terreno irá também provocar riscos de desabamentos de construções. Claro que, logicamente, que a liquefação do solo não vai causar tantos prejuízos como o próprio terremoto causou, mas como é uma consequência secundária desse forte abalo sísmico que atingiu Mianmar, os problemas irão se agravar, porque o número maior de construções deverá, em função da acomodação do terreno, ceder, inclusive desabar, mas, consequentemente, como o processo não é tão repentino assim, a possibilidade de muitas pessoas virem a óbito em função da acomodação do terreno é muito menor do que foi a quantidade de pessoas que direta e indiretamente foram atingidas pelo terremoto em Mianmar. Eu falo indiretamente porque há relatos de muitos incêndios que surgiram, eclodiram após o forte terremoto. Isso se deve não só à questão do escapamento de gás, à questão do curto-circuito, à questão de muitas construções em Mianmar utilizar materiais inflamáveis, como, por exemplo, madeira, enfim. Então, muitas pessoas acabam também morrendo em função desses incêndios que ocorrem após um forte terremoto, e sendo assim, né, nós temos essas consequências secundárias e ainda o risco, né, dos tremores secundários, que normalmente não são mais fortes do que o tremor primário, mas que também podem atingir determinadas magnitudes que agravam, por exemplo, a estabilidade de construções e provocando assim desabamento de outras construções e ainda colocando em risco a vida de pessoas, não tanto quanto no primeiro terremoto, aquele que atingiu maior magnitude. Então, através desses desenhos, você pode, por exemplo, estabelecer uma comparação entre o solo estável, né? Então você tem aqui o solo representado por essa camada, né? Sedimentos fino e lodo, representado pela camada cinza. Isso que é o problema, né? Sedimento fino e lodo. Quando você tem um forte tremor de terra, a água contida no lençol freático, ela acaba emergindo, subindo e misturando-se com esse lodo. Lodo abaixo do lençol freático, representado aqui em azul escuro, e o alicerce, que é a base rochosa do terreno. Então, quando o solo passa pelo processo de liquefação, o que você tem aqui, ó? Repare, né? Estabelece aqui comparativamente o que acontece com esse lodo, né? Sedimentos finos e lodo abaixo do lençol freático. Então você tem o material sendo deslocado para a superfície. Em função disso, você tem a acomodação do terreno, o assentamento do terreno, o que certamente, além de provocar, né, o rebaixamento do terreno, esse processo, quando acontece em áreas edificadas, pode provocar e provoca desabamentos de casas, prédios, pontes e etc. Aqui nós temos imagens, algumas imagens tristes, porque são imagens que mostram destruição, prejuízos. Aqui eu não coloquei imagens que possam levar essa aula a ser bloqueada, pessoas mortas. Coloquei só imagens de prédios que cederam, né, em função do forte terremoto. Existem centenas, milhares de imagens nas redes sociais mostrando o grau de destruição muito grande que aconteceu em Mianmar e também aconteceu nas cidades próximas à fronteira com Mianmar, lá na Tailândia, que foram muito atingidas. Inclusive, essa outra imagem aqui mostra, né, em sequência, o colapso de uma construção. Era um prédio de 30 andares que estava sendo construído, e no momento do forte terremoto, esse terremoto teve uma duração aproximada de 5 minutos, né? Houve, né, o rompimento da estabilidade da edificação, com vários operários da construção civil no interior da obra,
e dezenas desses operários acabaram sendo soterradas pelo desabamento fruto do colapso do prédio. Então, acredito eu que até hoje e nos próximos dias, os serviços de emergência lá da Tailândia e também de outros países que estão enviando ajuda, não só a Tailândia como o Mianmar, né, vão trabalhar arduamente durante semanas para tentar encontrar vítimas e também encontrar os corpos das pessoas desaparecidas. Que Deus possa confortar essas famílias, os entes queridos, os amigos que se foram, os filhos que se foram, e que os dois países possam superar esse momento de grande dificuldade, enorme prejuízo, porque o prejuízo material você recupera, mas a perda de vidas, a mutilação de pessoas, são problemas, feridas, que ficarão abertas para o resto da vida. Que Deus abençoe o povo de Mianmar, que Deus abençoe o povo da Tailândia, que vive nessas áreas atingidas e que confortem todos os familiares e amigos em relação às perdas. E que as pessoas, os serviços de emergência que estão atuando, consigam retirar o mais rápido possível os sobreviventes que estão nos escombros dos prédios que desabaram. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dá uma forcinha ao canal Geogênio, se inscreve no canal Geogênio, dá aquele like, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O canal Geogênio é uma plataforma de ensino. Eu não uso o meu canal para ganhar milhares de likes. Eu peço like das pessoas que seguem o canal e gostam das aulas, porque é uma forma que o YouTube, através do logaritmo, entender que você gostou daquilo que foi apresentado e com isso ele leva essa aula a um número maior de pessoas. Meu canal está monetizado, não fiz nada que o YouTube pediu para ganhar dinheiro em cima das aulas que eu estou gravando, porque eu não criei canal para ganhar dinheiro no YouTube. Eu criei canal para ensinar a geografia. É isso que eu gostaria que vocês entendessem e, no mínimo, ajudassem a democratizar o ensino da geografia. Nós falamos tanto em democracia, vamos democratizar o conhecimento. O conhecimento tem que ser democratizado em todas as áreas de estudos. Esse é meu projeto no final da minha vida, com 66 anos de idade e 44 de magistério. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?